Oi, meus amigos inscritos no meu canal, Velho Lúcio, Religião e Curiosidades. Gostaria muito que vocês dessem um likezinho, falassem para os amigos se inscreverem, para verem sobre religião, algumas brincadeiras aqui do Nordeste, principalmente do Ceará, né? E coisas que eu gosto. Mas eu trato mais sobre religião, né? Então hoje eu vou falar um pouco do catolicismo, né? Da Igreja Católica. A Igreja Católica acredita que Pedro foi o primeiro Papa, né? Devido ao texto que eles interpretam, né? Quando Jesus Cristo diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra erigirei minha igreja. Os católicos são tão crentes que Pedro é o primeiro Papa que eles acreditam que o túmulo de Pedro está no Vaticano, né? Agora existem provas arqueológicas disso, né? Existem provas de que Pedro morreu no Vaticano e de que Pedro, pelo menos uma vez, esteve lá, em Roma, né? Então vamos lá. No fim de 1950, né? No fim de 1950, um pouco antes, no fim de 1950, um pouco antes havia terminado uma série de escavações sobre a Basílica de São Pedro, né? Foram feitas várias escavações sobre a Basílica de São Pedro ali, né? E o que levou essas escavações que houve lá, levou o Papa Pio XII a anunciar um triunfante anúncio na rádio do Vaticano, né? Olha, o Papa disse: foi encontrado o túmulo do Príncipe dos Apóstolos, né? Para vocês verem que o Papa Pio XII ficou muito convencido de que realmente era o túmulo de Pedro, né? Aí o resultado dessa pesquisa arqueológica provou que Pedro foi mesmo sepultado no Vaticano, né? Mas nem todos concordam com isso. Nem todos concordaram e nem concordam com isso. Mas foi Pedro mesmo sepultado em Roma? Será que foi? Encontra-se seu túmulo lá no Vaticano, o túmulo de Pedro, né? Foram encontrados os seus ossos, né? Aí onde está, né? Bem, vamos lá, dar continuidade às minhas pesquisas aqui. O que encontraram os arqueólogos designados pelo Papa? O que será que esses arqueólogos encontraram lá? Em primeiro lugar, eles encontraram um cemitério pagão, né? Em primeiro lugar, eles encontraram com inúmeros túmulos, né? Eles encontraram um cemitério pagão com inúmeros túmulos, né? E restos mortais, né? E restos mortais em uma das laterais, né? Das paredes laterais. E eles acabaram encontrando uma inscrição, né? Bem apagadinho. Eles acabaram encontrando uma inscrição que eles entendem que essa inscrição diz assim: Pedro está aqui. Então isso levou o Papa Paulo VI, né? Em 1968, levou ele a dizer realmente que eram os restos mortais de Pedro, né? E ele disse que deveria receber toda a nossa veneração e devoção. Então esse Papa realmente estava convencido de que era realmente o túmulo de Pedro, né? O Papa Paulo VI, né? Só que em 1991, um cardeal, né? Um cardeal católico chamado Poupart, né? Infelizmente ele escreveu um edital que não foi muito bem recebido pelo clero do catolicismo, né? Esse edital dizia o seguinte: os ossos encontrados sob os alicerces do Muro Vermelho, não há nenhuma evidência arqueológica nem científica de que realmente é de São Pedro. Ele disse que não tinha nenhuma relação com o apóstolo Pedro. Só que o estranho dessa história toda é que depois voltaram atrás de novo, né? Voltaram atrás de novo e acabaram, né, acabaram dizendo de novo: uma certeza, Pedro está aqui.
Aí ninguém sabe por que mudaram, né, de opinião. Existe um teólogo chamado Oscar Cullmann. Esse teólogo, ele diz o seguinte, que as escavações no Vaticano não dá evidência nenhuma de que ali é o corpo ou os restos mortais do apóstolo Pedro. E sobre essa inscrição, né, que acredita-se que ela é datada do quarto século, né? Essa inscrição, ela é incompleta. Essa inscrição que diz, né, que eles acreditam Pedro está aqui, essa inscrição ela está incompleta. E por ela estar incompleta, leva até uns epigrafistas, né? Alguns epigrafistas acreditam que ela está escrita assim: Pedro não está aqui. Para vocês terem uma ideia, né? Ela é tão assim incompleta que alguns acreditam que lá está escrito é o contrário, né? Está dizendo Pedro não está aqui. E também sobre os ossos, não tem como afirmar nada, né, sobre as ossadas, porque são ossos de várias pessoas, né? São vários ossos amontoados ali, então não tem como você dizer assim, esse osso é de alguém, esse é de alguém, não há como, né? Agora nós iremos analisar, morreu Pedro realmente em Roma? Meus irmãozinhos, Pedro era um mero pescador, tá? Um mero pescador. Ele nunca pensou, Pedro, nunca pensou em ser maior do que os outros apóstolos, nunca pensou nisso. Que diferencia muito da pompa dos seus sucessores, né? Depois dele, né? Pedro nunca quis ser maior do que os apóstolos, né? Mas os sucessores dele, os papas, você sabe, as pompas deles, né? A maneira que se vestem, né? As pessoas se ajoelham, o adoram. Pedro não. Pedro nunca quis ser superior a ninguém. Mas a Igreja Católica ainda fica tendo essa crença, né? Acreditando nessa hipótese de que Pedro chegou a morar em Roma. Algumas tradições antigas chegam a afirmar do sepultamento de Pedro em outros lugares, né? Há algumas tradições que acreditam que Pedro foi sepultado em outros lugares, mas essas tradições nunca incluem Roma. O único lugar que não está é Roma. Agora, meus irmãos, vamos ver o que a Bíblia diz, se a Bíblia realmente esclarece alguma coisa para a gente sobre a morte de Pedro, né? Bem, a Bíblia torna claro, né, que Pedro realizou a sua obra numa parte oriental do mundo antigo, né? Numa parte oriental do mundo antigo, inclusive em Babilônia. O apóstolo Paulo, por volta de 56 depois de Cristo, ele chegou a mandar uns 30 cumprimentos a uns irmãos que estavam em Roma. Mas nenhum desses cumprimentos ele citou Pedro. Isso está em Romanos, vocês dêem uma olhada em Romanos capítulo 1, versículo 1 e o versículo 7, e deem uma olhada em Romanos capítulo 16, versículo 3 ao 23, né, para ver essa parte. E o apóstolo Paulo esteve sim em Roma, né? E o apóstolo Paulo, por volta de 60 a 65, né, ele escreveu 6 cartas de Roma. Ele escreveu 6 cartas de Roma para as congregações. Nenhuma dessas cartas o apóstolo Paulo cita Pedro, como se Pedro estivesse com ele lá, né? Vocês vejam aí, dê uma olhada em Atos, capítulo 28, versículo 16, o 30 e o 31, tá bom? Isso, meus irmãos, leva a crer que Pedro não pregou de forma alguma em Roma, né? Não há menção dele em Roma. A primazia do Papa, ela vem de tradições não confiáveis, né? E aplicações distorcidas da Bíblia. Jesus Cristo, não Pedro, tá? Jesus Cristo é que ele é o alicerce principal, tá, da igreja, que somos nós. O apóstolo Paulo, ele diz que Cristo é a cabeça, tá bom? Cristo é a cabeça da igreja. Você dê uma olhada lá em Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22, e Efésios, capítulo 5 ao 23.
Então, meus irmãozinhos, é Jesus Cristo que veio à Terra, né? Para abençoar e salvar todos os que têm fé, principalmente nele, né? Não Pedro, não nenhum sucessor. É Cristo. Cristo é a salvação, tá bom? Então, meus irmãos, todos os que vão, né, lá em Roma, fazer essa peregrinação, achando que estão indo para venerar o túmulo de Pedro, né? Infelizmente, todos se confrontam com essa não certeza, né? Com essa incerteza de ter que aceitar que eles estão seguindo tradições não confiáveis, porque as hipóteses indicam que realmente Pedro não esteve em Roma. Além de não estar, pior seria ele ter morrido lá, né? Pedro nunca esteve em Roma. Paulo sim. Pedro não. Tá bom? Então, graça e paz a todos. Fiquem com Deus. Esperem novas postagens minhas sobre religião. Tá bom? Obrigado. E se inscreva no meu canal e deem um like para ajudar esse meu canalzinho, tá? E aperte o sininho para receber as minhas notificações. Eu agradeço a todos. Velho Lúcio, religião e curiosidades. Até logo.